Comece a orar pela minha casa, pela minha vida, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, derrama do teu Santo Espírito sobre nós, enche as nossas vidas agora. Ó Pai, enquanto eu estiver pregando, Senhor Jesus, que tem as águas aí nos céus. Não permita que chova no meio da pregação, Senhor, para que a gente tenha que se desvincular daqui. Pai, usa a minha vida, Senhor Jesus, restaura o meu vigor, ó Pai, cura a minha vida, Pai, e me dá autoridade para pregar aquilo que eu vou pregar agora. Satanás e seus demônios, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Todo mover contrário agora à palavra, nós repreendemos agora em nome de Jesus e declaramos os céus abertos para o Senhor. Que haja sempre, Jesus Cristo, entendimento. Me dá, Senhor Jesus, uma linha de raciocínio clara, mas que haja também o mover do teu Espírito sobre nós. Assim nós oramos. Sequestra o coração desse povo, Senhor, para que eles possam ter entendimento da tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você achou em Efésios capítulo 6, verso 10? Diz assim as Sagradas Escrituras: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, ela não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal, e depois de terem vencido tudo, permanecerem na batalha. Amém? Esse é o primeiro texto, você pode abrir ele agora já então, o segundo texto, lá em 1 Samuel capítulo 17. Eu não vou ler agora, mas já deixa aberto. Amém? Bom, o título da minha mensagem nessa manhã na verdade é uma introdução à compreensão da batalha espiritual. A gente precisa, começar a compreender o que é batalha espiritual e como que ela acontece. Então a minha mensagem hoje ela é uma mensagem um pouco mais de ensino. Eu vou pedir muita atenção sua para você não se perder na mensagem. Glória a Deus, não. O texto que nós lemos agora em Efésios, eu vou dividir ela em duas partes. Então, o primeiro é qual é a origem da batalha espiritual. Tá ok? E a segunda é como, em suma, ela acaba acontecendo. Então, se você não entender a origem da batalha espiritual, você não vai conseguir compreender como que ela às vezes acontece. Faz sentido? Então, primeira coisa, a gente começou a ler Efésios capítulo 6, e eu vou ler de novo rapidamente que o apóstolo Paulo diz o seguinte: ó, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se da armadura de Deus. Por que o apóstolo Paulo pede para que nós venhamos nos vestir de uma armadura que ela não é natural? É porque existe dentro daquilo que a gente olha, por trás daquilo que a gente enxerga, uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual, ela carece de uma armadura espiritual. O fato é que não é simplesmente uma guerra espiritual e às vezes a gente acha que ela vai estar declaradamente, assim, visivelmente, facilmente detectável espiritualmente. Quando você olha Efésios capítulo de número 5, o apóstolo Paulo ele começa dizendo o seguinte, ele fala assim, ó, submetei-vos uns aos outros no temor do Senhor. Esposa, sede vós submissa aos vossos maridos. Aí depois ele fala, pais, a hora que ele termina de trabalhar o casamento, ele trabalha a família. Ele fala, pais, é assim que vocês devem cuidar dos vossos filhos. A hora que ele termina de instruir como deve ser o proceder cristão no relacionamento com os filhos, ele fala, agora, e você, servos, vocês devem tratar os seus senhores assim. Senhores, é assim que vocês devem tratar os seus servos. A hora que ele termina de falar sobre o proceder cristão, ele entra na armadura de Deus e na batalha espiritual. Por que isso?
Porque a batalha espiritual, ela vai estar escondida dentro de situações que são corriqueiras da nossa vida. Então, às vezes, a gente está achando que a gente está enfrentando um problema no nosso casamento, que a gente está enfrentando um problema na criação dos filhos, que a gente está enfrentando um problema no nosso trabalho, que a gente está enfrentando um problema na nossa saúde, que nós estamos enfrentando problemas que são naturais aos nossos olhos, mas por quê? Porque os nossos olhos espirituais não conseguem compreender o mover das trevas. A gente naturaliza aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, é espiritual. Entende, não? Então ele fala, olha, vamos consertar aqui tudo aquilo que você deve proceder naturalmente, porque procedendo assim, você fecha as brechas para que fique mais fácil a compreensão do mundo espiritual. Porque se você tiver com todas as brechas fechadas, se você tiver tudo certinho aqui, quando aparecer um movimento espiritual, você vai detectar e falar, rapaz, isso aqui é espiritual, então eu vou combater agora. E por que ele fala que você precisa de uma armadura de Deus? Por quê? Porque você não combate uma batalha espiritual com métodos naturais. Você não se prepara para uma guerra espiritual vestindo a couraça de um guerreiro romano, um capacete romano. Você não faz isso. Você se prepara para uma batalha espiritual tendo compreensão de que as guerras e as armas, elas são espirituais. Então a armadura é de Deus. Por isso, revistam-se no poder de Deus e na força do seu, revistam-se. Sejam fortalecidos da armadura de Deus. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, aquilo que você precisa entender é que a força para a guerra espiritual, ela vem do Senhor. E o poder é do Senhor. E aí o que está acontecendo aqui? Ele fala assim, ó, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Por que ele está falando isso? Porque nessas guerras, nessas batalhas espirituais, quando você olha no casamento, no trabalho, a primeira coisa que vem é uma afronta, você percebeu? E nessa afronta, o que tem no teu coração? Ira, raiva, ódio, angústia, amargura, e você deposita isso sobre a vida de alguém. E você fala, cara, essa pessoa é a treva da minha vida, velho. Porque a gente tende a carnalizar o alvo da guerra espiritual. E ele está falando, não é contra essa pessoa. A sua batalha e a sua guerra, ela carrega... Você vai lutar contra alguém que carrega um nome, mas não é o nome dessa pessoa que está vindo na sua mente agora. É sobre aquilo que está possuindo ela. Por isso, a nossa luta é contra quem? Principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Ou seja, existe uma realidade espiritual. E essa realidade espiritual é o que vai fazer a gente guerrear espiritualmente. Só que ela vai oprimir e possuir as pessoas que estão se levantando contra nós. Então você está falando, essa é a pessoa, mas na verdade não é ela. É o que está nela que está guerreando contra você. E qual que é o problema? Quando você acha que é essa pessoa, você nutre ódio por ela. Você nutre raiva por ela, você nutre ira por ela. E quanto mais você nutre esse sentimento, menos você ganha. Porque esse sentimento vem das trevas. Menos você tem poder de vencer. Entende, não? Então você precisa orar repreendendo aquilo que está nela e não ela. Só que muitas vezes, quando ela falar, não vai ser ela falando. Vai ser o inimigo falando. É por isso que às vezes a gente olha dentro do olho daquilo que nos afronta e eu não enxergo a pessoa. Eu falo, nesse momento eu não estou falando com você. Estou falando com quem está dentro de você. Quem já teve aqui experiência com manifestação de demônio? Uma vez eu fui expulsar um demônio e eu saí da igreja onde eu estava e eu fui pegar uma coisa na recepção. Quando eu olho, a pessoa, ela sai atrás de mim e ela faz assim, vem. Ela fez assim, ó. Quando eu olhei e o tchau que essa pessoa me deu, eu já sabia. Eu falei assim, ó, não é essa pessoa. Não é o fulano. É um demônio.
E a hora que eu virei para ela, e aí eu comecei a orar por ela, eu já virei orando por ela assim, ela já caiu e manifestou o demônio, e a gente ficou... Aí vem 1 hora, ficamos lá uns 20 minutos, 30 minutos expulsando o demônio. Aí a pessoa que estava orando lá depois falou, pastor, agora saiu. Eu falei, levanta. Eu falei, quem que tá aí? Aí a pessoa falou assim, sou eu, pastor. Eu falei, sou eu quem? Fulano de tal. Eu falei, é você fulano de tal? Ele falou assim, sou eu fulano de tal. Eu falei assim, se é o fulano de tal, ele tem poder e autoridade para repetir as palavras que eu vou repetir agora. Você tem coragem? Ele falou, claro que tem, pastor, sou eu, tô falando sério, sou eu. Eu falei, então repete comigo. O sangue... Eu falei, repete comigo, o sangue... Aí ele, o sangue... Eu falei, o que você tá sentindo? Muita raiva. Eu falei, o que você tá sentindo? Muita ira. Eu falei, repete. Aí ele, e já deu aquela risada. Quase te enganei. Eu falei, não, você não me enganou. Eu falei, agora de joelhos, em nome de Jesus. Não vou ficar. Eu falei, em nome de Jesus. De joelho devagar. E ele foi descendo, descendo, descendo. Porque muitas vezes ele vai tentar se esconder atrás dessas situações. Para trazer engano sobre as nossas vidas. Então eu preciso trazer para vocês aqui primeiro alguns entendimentos. Porque se a nossa guerra é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, eu não preciso conhecê-los no sentido de dar super ênfase ao poder deles, mas eu preciso conhecê-los para saber como que se guerreia espiritualmente. E às vezes a gente vai tendo más compreensões a respeito do mundo espiritual e aquilo vai aumentando o nosso medo. E aí, porque a gente não tem compreensões bíblicas do mundo espiritual, a gente começa a se relacionar com o mundo espiritual de forma errada. Primeira coisa, a gente tem que entender a doutrina dos anjos para a gente entender a batalha espiritual. Amém, não? Podemos entrar rapidamente na doutrina dos anjos? Eu vou correr aqui porque esse não é o foco da mensagem. O foco da mensagem eu nem li ainda. Mas eu preciso dar esse panorama para você. Então, primeira coisa, os anjos, eles são seres celestiais, eles são criatura de Deus. Eles não são autocriáveis, eles foram criados pelos céus, ou pelo Deus. Isso significa que eles, não sendo autogerados, eles não têm poderes ilimitados, porque eles não foram autogerados. Então, os anjos, eles são criaturas dos céus. Amém, não? Ou seja, os seus poderes são limitados. E sendo o poder ilimitado, quem que determina o poder deles? Deus. Qual que é o único ser na existência que tem poder ilimitado? Ilimitado. Deus. Santo Agostinho, sabe Santo Agostinho? Que era um teólogo e a Igreja Católica fez dele um santo. Ele dizia que Satanás é um cachorro na coleira de Deus, e eu concordo com ele. A gente tem que ter essa compreensão. Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só vai aonde Deus permite que ele vá. Leia a história de Jó, você vai ver que as limitações de Satanás são dadas pela palavra de Deus. Você toca aqui, mas não faz isso. Você toca ali, mas não faz aquilo. Segunda coisa, os anjos, eles são sim seres poderosos. No entanto, os poderes que eles possuem foram dados por Deus, bem como estão limitados ao que Deus permite. Quarta coisa, os anjos são seres assexuados. Eles não possuem sexo de natureza. E aqui eu preciso trazer um outro entendimento para vocês. Por quê? Porque parte do engano da doutrina dos anjos é fazer você crer em algumas coisas. E depositar a tua fé em pessoas que morreram e achar que essas pessoas têm poder para transformar alguma coisa. As pessoas, nós, quando morrermos, o Senhor Jesus disse que nós nos tornaremos semelhante aos anjos, que não possuem sexo. Então nós, depois da morte, permaneceremos humanos, não nos tornaremos anjos. Não, então não, a pessoa morreu, virou um anjinho. Não vira anjinho. Anjinho foi criado anjo, ser humano foi criado ser humano. Ok? Depois da morte, a gente se torna semelhante à questão assexual dos anjos, de tal modo que não se dá mais em casamento nos céus. Então não tem casamento no céu. É por isso que quando eu firmei com você, infelizmente para você, mulher, até que a morte nos separe. Eu sei que você queria passar a eternidade comigo, mas não vai rolar. Tá bom? Porque as pessoas falam, agora virou um anjo e começa a depositar oração para anjo. Terceira coisa, o anjo não recebe oração.
Não adianta orar para anjo, porque anjo não recebe oração. Você ora ao Senhor e fala, dá ordem aos teus anjos. E o Senhor dá ordem aos teus anjos. Anjos são feitos para ministrar ao nosso favor. Amém? Então a gente tem aqui dentro da palavra de Deus a hierarquia que são vinculadas aos anjos. E quais são as classificações de anjos? São 4 classificações angelicais segundo a palavra de Deus. A primeira classificação angelical chamam serafins. Esses anjos são aqueles anjos que estão diante do trono do Senhor e eles servem o trono de Deus em adoração. É aquilo que Isaías vê. Em Isaías capítulo 6, eu vi serafins, certo? Sabe como é que é a cabeça do serafim? Serpente. Começa a fazer muito sentido algumas coisas. E serafins significam aqueles que queimam, porque eles queimam diante do Senhor. Possuem 6 asas, com 2 voam, com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés. Segunda escalão, querubins. Querubins são anjos da guarda ungido do Senhor. Terceiro, arcanjos. Arcanjos são anjos de guerra. E quarto, anjos. Anjos são anjos que trazem mensagem. Satanás, ele era o quê? Não. Querubim. Um anjo da guarda ungido do Senhor. Então, anjo da guarda ungida de Deus. Quando Adão e Eva pecam, Deus tira Adão e Eva, ele coloca aqui classificação de anjo para proteger o jardim. Querubins. A mesma classificação que Satanás era. Ok, não? Por que você precisa entender essa classificação? Porque os demônios e Satanás, eles foram criados primordialmente como o quê? Como anjos. Mas depois que eles caíram, eles perderam a beleza e o resplendor da glória de Deus. E agora eles são anjos caídos. Em suma, Satanás, que não é Lúcifer, Lúcifer é um nome que significa anjo de luz, só isso. Então o nome dele não é Lúcifer. Lúcifer significa anjo de luz. Tá ok? Porque anjo precisa ter o final terminado em El. Gabriel, Miguel, são os 2 nomes de anjos que tem na Bíblia. A gente pode falar de anjo aqui a manhã inteira, até amanhã. Mas eu tô correndo aqui para a gente poder entrar de fato na mensagem. A gente tem que entender que quando esses anjos caem, eles se tornam demônios, eles perdem o seu resplendor e a beleza da glória que foram criados nos céus, e agora eles atuam nas regiões espirituais e não mais nas regiões celestiais. Entende, não? Quando você tem lá em Daniel, você se lembra lá em Daniel? Que Daniel entra num jejum de 20, ele não vai fazer 21 dias, ele entra no jejum, ele passa 21 dias jejuando, que é o tempo que demora para a resposta chegar. Aí o anjo Miguel, são 2 anjos lá em Daniel. Um anjo vem trazer a resposta, então é um anjo que anuncia a resposta, ele está com a resposta na mão. Ele começa a batalhar com o príncipe da Pérsia. E aí, porque ele é anjo de resposta, ele não consegue ser liberado pelo príncipe da Pérsia, que é um principado, que eu vou explicar para vocês. Aí Deus envia Miguel, que é um arcanjo de guerra, para ajudar o anjo na batalha, para que o anjo possa ser liberado para trazer a resposta do jejum de Daniel. Ok, não? Aonde que acontece essa batalha que Daniel não está vendo? Nos céus? Não, nas regiões espirituais. Estão pegando ou não? Tá difícil de entender agora ou não? Então veja só uma coisa, quando você tem essas batalhas, a gente também tem que entender que quando Satanás e os demônios caem, e eles se transformam em demônios, eles possuem as suas hierarquias também. Por quê? Porque são classificações de anjos, e esses anjos foram criados dentro dessas classificações. E quais são as classificações agora das trevas? Diga comigo, principados. Potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Entende, não? Quando você olha Miguel, Miguel é um principado de Deus, porque ele possui uma autoridade de governo sobre a região. Então, principado, o que ele significa? São demônios
E agora sempre demônio você já pensa, anjo caído. Tá ok? São demônios que atuam em área de governo. Área de governo, ele pode ter duas áreas. Então, áreas de governo, por exemplo, governança de empresa, governança do governo físico mesmo, como a gente tem prefeitura, áreas de autoridade. Mas você também tem áreas de governo espiritual, no sentido de regionalização. E as regionalizações dos demônios não são padronizadas pelas regionalizações humanas. Então, Campinas tem um demônio. Não. Campinas pode ter 5 principados, em cada um determinado por um bairro daquilo que eles determinam. Olha. Não tem problema, deixa. Ok? Os principados, então, eles são essa alta patente. As potestades são demônios que servem os principados e eles vão atuar em áreas específicas. Por exemplo, as potestades elas atuam nas regiões do entretenimento, a partir de músicas, a partir de teatros, a partir de livros, a partir de filmes. Então você tem demônios específicos atuando isso correspondentes aos principados. Você tem outra área de atuação aqui das potestades, áreas da saúde, áreas das finanças, área dos casamentos. Então são demônios que vão servir a essas regiões. E aí você tem aquilo que algumas, não sei como é que está na sua Bíblia, na minha está dominadores do mundo tenebroso, mas às vezes ele vem como dominadores do ar. Esses, eles serão os serviçais dos demais demônios. Então eles atuam fazendo ajudando em cada uma dessas áreas, esses principados. Ok, não? Por que a gente precisa entender? Porque às vezes, e aí agora a gente vai entrar, você está em 1 Samuel capítulo 17? Eu preciso correr aqui porque agora eu vou entrar mesmo na mensagem. Se a gente não começar a compreender essa estrutura e essa realidade, a gente vai começar a sempre naturalizar as batalhas espirituais. E quando você carnaliza uma batalha que é espiritual, você já entra perdendo. Entende, não? Por quê? Porque você vai se preparar com armas naturais para uma guerra que é espiritual. Você vai orar por problemas naturais para aquilo que é espiritual. Então veja só aí, Davi e Golias. Vai dizer assim as Sagradas Escrituras, verso 1, eu preciso ler rápido porque é muita coisa, tá? Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então, estrutura aqui de guerra. Havia uma montanha aqui, ficaram os filisteus, havia outra montanha aqui, ficavam o povo de Israel, e embaixo, um vale. A guerra, ela acontece aonde? No vale, porque eles saem dos lugares altos, descem, batalham no vale e sobem de novo. Ok, não? Então, a primeira estrutura que eu quero mostrar aqui para vocês, as estruturas, elas estão nos lugares altos. Ok? Representando as áreas espirituais. Mas elas descem para as áreas naturais. Acontecem as batalhas aqui, depois retornam para as áreas. Olha isso. E às vezes a gente só vai lendo e não vai compreendendo aquilo que está escrito. Verso 4. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesavam uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia quem? Então veja só uma coisa, você tem aqui um gigante e um escudeiro. Então, eles sempre caminham em dois. O gigante e o escudeiro. Então, quando você olha para a batalha de Davi,
Muitas vezes você só leu que ele batalhou contra o gigante, mas você não percebeu que ele teve que se desviar do escudeiro. Verso 8. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Davi era filho daquele efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samá, que era o terceiro. Davi era o mais moço, ou seja, o 8º. Só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. O filisteu vinha de manhã e de tarde. Olha isso. Apresentando-se durante 40. Você imagina durante 40 dias uma afronta de Golias com o escudeiro. De manhã ele falava: vamos batalhar, vamos guerrear. Todo mundo voltava para casa. Voltava lá para si. 2 vezes por dia, 40 dias seguidos. Mas olha o que acontece. Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e desses 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, estes 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como os irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento, quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate, e aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados da guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele, com muito medo. E diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isto que se dará ao homem que o matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouvindo Davi falando com aqueles homens, ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas uma pergunta. Verso 30. Então Davi se desviou dele na direção do outro e fez a mesma pergunta, e o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá lutar contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: esse seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso, ele levava o cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca o usei.
E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no alforje de pastor, que trazia consigo. E com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais: venha aqui, que eu darei as suas carnes às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão na foge, tirou uma pedra e com a sua funda atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão. Por isso Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, deram um grito e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. E os filisteus caíram feridos pelo caminho, de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição aos filisteus e saquearam os acampamentos dele. Davi pegou a cabeça do filisteu e levou para Jerusalém. Porém as armas dele, Davi colocou em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi saindo para se encontrar com o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, aquele jovem é filho de quem? Abner respondeu: juro pela sua vida, ó rei, que não sei. E o rei disse: então pergunte de quem esse jovem é filho. Quando Davi voltou, depois de matar o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul. Davi ainda trazia na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: meu jovem, de quem você é filho? Davi respondeu: sou filho do seu servo Jessé, o belemita. Não tem a ver com a pregação, mas eu ficava imaginando assim, sabe? Toda vez que eu vejo isso. Davi, depois de matar Golias, ele pegava a cabeça de Golias assim, ó, colocava como se fosse uma bola debaixo do braço. E ele saiu andando por Jerusalém inteira com a cabeça do Golias. Aquela novelinha que você vê da Record não mostra isso, né? Um pouquinho de café amanhã. Então vamos lá, gente, só para vocês entenderem. E eu preciso correr aqui, porque o meu tempo já foi e eu preciso trazer poucos pontos para vocês. Porque vocês precisam entender sobre batalhas espirituais. Obrigado, Lu. Eu preciso só de mais 10 minutos, pode ser? Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês em cima desse texto. Não é a primeira vez que os filisteus eles fazem guerra contra o povo de Deus. Então, por muitas vezes, as pessoas elas acham que as guerras que elas estão enfrentando é simplesmente mais uma trivialidade da sua vida. Então, situações corriqueiras, elas podem, na verdade, serem guerras espirituais. E isso que eu quero que você compreenda. Você vai repetir comigo assim. Fala assim: Satanás esconde uma batalha espiritual em situações corriqueiras da minha vida. Parecia ser simplesmente mais uma disputa por território. Mas atrás dessa disputa corriqueira por território era uma batalha espiritual. Então, Satanás ele vai tentar menosprezar ou, na verdade, naturalizar algumas situações porque ele trabalha com a situação de engano. Então ele vai tentar enganar você com situações naturais. Às vezes é a mesma situação no seu trabalho. É a mesma situação no teu casamento. É a mesma situação, mas
Naquela semana passada não era, mas nessa semana agora é espiritual. Como é que a gente vai começar a identificar como é que funciona essa batalha espiritual? Segundo ponto está no verso 8. O verso 8 vai dizer o seguinte. Não, verso 4, desculpa. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Quando Satanás ele vai se apresentar numa batalha espiritual para nós, ela vai estar vestida de algo natural. Só que quando você olhar essa situação natural, claro que atrás dela vai estar um problema espiritual, mas ele vai se apresentar sempre sendo maior do que a sua capacidade de resolução. As batalhas espirituais, elas tendem a se apresentar para nós muito maiores do que nós somos capazes de resolver. O que uma criança, um menino jovem pode combater? Gente, verso 5. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de bronze que pesava 70 quilos. A couraça dele era o peso de Davi, aproximadamente. Aquilo que iria possibilitar a vitória, que é o Davi, ele carregava no peito como uma arma de proteção. Você sabe que a nossa altura está medida a nossa força, né? Quanto mais alto você é, mais força você tem. É proporcional. Qual que era a força de Davi? Mediante a força de um homem de 3 metros de altura. Você sabe o que é 3 metros de altura, gente? 3 metros de altura dá mais ou menos maior que essa lâmpada. Você imagina um homem maior do que essa lâmpada? E ele caminhando em direção a você. Terceiro ponto, está no verso 8. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: Para que vocês saíram para formar a linha de batalha, não sou eu, filisteu, e vocês, servos de Saul, escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar contra mim e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. As batalhas espirituais, elas possuem uma proposta definida. E qual que é a proposta definida das batalhas espirituais? Não é a morte, filho. É o domínio. Veja só, a proposta de Golias era de que um morresse, mas que toda a nação ficasse escrava. Então aquele que morreu, aquele que daquela nação morreu, a outra nação que matou, vai governar sobre aquela nação que morreu. Porque muitas vezes a gente acha que Satanás, ele só quer matar a gente. Mas ele não vai morrer. Ele vem para roubar, matar e destruir. Mas sobretudo você precisa compreender que a proposta principal é de domínio. Quando você está enfrentando situações e batalhas espirituais, a primeira sensação que você tem são sensações de que, cara, eu não vou conseguir sair disso. Eu estou fechado nisso aqui. Você olha para todos os lados e aquilo ali está governando e está gerando uma sensação de uma opressão dominadora sobre você. Você já se viu numa situação dessa ou não? Essas situações, elas estão escondidas nas batalhas espirituais. Quarto ponto, está no verso 11. O verso 11 vai dizer: quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras, então veja só, quando você olhar as propostas daquilo que Satanás está propondo, vai acontecer aquilo que está no verso 11. E isso é uma característica de uma batalha espiritual. Ficaram assustados e com muito medo. Por quê? Porque as batalhas espirituais, ela começa a nos vencer pela aparência, mas o segundo campo que ela nos ganha é no pavor e no medo. Você já percebeu que tem situações que antes você enfrentava tranquilamente, mas agora elas dão medo a você, não? Todas as vezes que um medo soberano começar a vir sobre a tua vida, você tem que entender que o que você está vivendo não é uma situação natural. Você quer ver um outro sentimento gerado por uma batalha espiritual? Confusão. Espírito de confusão. Quando você está olhando para uma situação e uma conversa, por exemplo, de tal modo que a sua esposa fala A e você entende Z, você fala B e ela entende P, são problemas de interferência na comunicação. E essas interferências na comunicação, elas não são, Fabi, simplesmente naturais.
existe por trás dela uma situação de batalha espiritual. Você quer ver uma outra situação? Ira. Ontem a gente estava enfrentando uma batalha espiritual aqui. A Camila falou uma palavra para mim, eu virei para ela e fiz assim, ó. Que? Você está... Eu tô vivo aqui porque meu pai estava presente. Então o que acontece? Aquela palavra que ela lançou para minha vida, ela soou como um cuidado dela. Mas o que eu queria não era aquele cuidado. E soou para mim como um problema muito maior. E eu fiz assim, aquilo. Ela falou assim: olha, ainda bem que eu tô cheio de Espírito Santo hoje. Ela falou isso. Porque ela falou, a coisa que eu mais odeio é ele fazendo assim. Por quê? Porque esses momentos de ira, situações que às vezes são corriqueiras, mas vem um sentimento de ira muito grande. Sabe o que eles são? Eles são oriundos de batalha espiritual, cara. E aí às vezes você está naturalizando, pô, é só a minha esposa fazendo aquilo que eu não suporto mais uma vez. Você entende, não? Medo, situações de grande medo e pavor. Deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que Jesus ele opera nas nossas vidas é o quê? Não é amor? A palavra de Deus diz o seguinte, que o verdadeiro amor lança fora todo. Ele está falando do quê? De sentimento ou de uma batalha espiritual? Porque se ele é a manifestação do amor e você está sendo trabalhado no medo, quando Cristo vem, aquilo que é um sentimento demoníaco. Então o opositor do medo não é a coragem, é o amor. Porque você fala, não, eu preciso ter coragem para vencer esse medo. Não, você precisa ser trabalhado no amor para vencer esse medo. Porque quanto mais você ama, no sentido de amar o Senhor e ser trabalhado no amor dele, mais autonomia sobre o medo ele te dá. Porque é ele quem vence as batalhas espirituais da tua vida. Verso 28. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens e ficou irado com Davi. Por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas pequenas ovelhas do seu pai? Você é presunçoso e mau. Nas batalhas espirituais, até aqueles que deveriam nos impulsionar parecem trabalhar para o inimigo. Você percebeu? Eliabe, ele era aquele que é o irmão mais velho, cara. Família, sangue do sangue. Nas batalhas espirituais, não só o rei por quem você está lutando, mas a sua própria família, às vezes, vai ser boca de Satanás para tentar barrar o propósito. Não significa que essa pessoa está possessa, significa que ela está opressa. Pedro não era um discípulo do Senhor? Mas Jesus não repreendeu e falou assim, arreda Satanás? Por quê? Porque Pedro era um discípulo possuído? Não, ele era um discípulo opresso. Entende, não? Então, às vezes, Satanás ele vai lançar uma palavra no coração de quem está servindo você no propósito, que parece ser a mesma batalha, mas ele começa a dar palavras que, na verdade, cara, sai do espírito que está sobre Golias, e não sobre o espírito de Deus. Então, quem queria vencer a guerra? Você já sabe, não é Davi? Mas o que Eliabe fala, filho? Cara, você é presunçoso e mau. Davi era presunçoso e mau? Qual que era a palavra que estava sobre Davi? De libertação. E o que Satanás está tentando fazer Davi crer? Que é presunçoso e mau. Por quê? Porque quando Satanás ele compreende que em você está a unção da libertação, ele vai tentar confundir você na batalha espiritual. Para falar que você não tem a unção necessária, para falar que os seus objetivos são escusos, para falar que você é uma pessoa que dentro do desejo do teu coração você é mau, porque ele sabe que na verdade é bom. Então Satanás ele não trabalha com a verdade. Entende, não? Tu começa a compreender que tudo aquilo que se levanta para interpor você de chegar no caminho do propósito que Deus tem, passa a ser como um levante de uma batalha espiritual para a tua vida. Outra coisa. Verso 43. O filisteu disse a Davi, será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim?
com pedaços de pau, e pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi. Certo ou não? Deixa eu te falar uma coisa. As batalhas espirituais, elas se apresentam e você passa a compreender quando você começa a ter revelação dos decretos espirituais do mal. Golias, ele declarou decretos contra Davi. Ele falou assim, ó, você tá achando que eu sou um cachorro? Não. Você tá achando que você vai vir com um pedaço de pau? E logo depois ele amaldiçoa Davi pelos seus deuses. Você sabe qual que é um problema da nossa geração? É que meus amigos pastores, que são extremamente teóricos, eu falo amigos, colegas, no sentido não pessoas mesmo assim, mas a classe pastoral, ela tem mal compreendido o poder das palavras. Porque eles menosprezam o poder das palavras. Então eles falam o seguinte, a palavra não tem poder, esse negócio de a palavra não tem poder. Querido, biblicamente a palavra tem poder. Não porque ela em si carrega, mas porque a fé é um veículo. E pela fé você fala. Você quer ver uma coisa? No começo a terra era sem forma e vá, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí de repente Deus disse, e houve luz. Então, aquilo que não existia foi criado e passou a existir a partir de uma palavra. Então a palavra carrega a existência de muitas coisas. Quando você menospreza o poder da palavra, você na verdade está menosprezando o poder daquilo que vai gerar o que você está falando. Então se você já não crê no poder da palavra, você vai vencer como? Faz sentido ou não? É por isso que Satanás, quando ele vai declarar alguma coisa, a gente estava fazendo a oração aqui, a gente falou assim, ó, nós decretamos e cancelamos toda palavra decretada e verbalizada contra nossa vida. Por quê? Porque Satanás, ele vai revelar o ápice da batalha espiritual numa maldição declarada sobre a tua vida. Como é que Satanás ele faz para tentar barrar? 3 situações. Primeiro, eu já falei, medo. Segunda coisa, ele intimida você. Você já percebeu que às vezes ele vai intimidar você? Davi não foi intimidado? Você acha que eu sou um cachorro? Eu sou um gigante, pô. Intimidação. Mas terceira, palavras de maldição. É assim que vai acontecer as batalhas espirituais. Elas são recheadas de medo, intimidação e palavras de maldição na tua vida. Será que você está enfrentando uma batalha espiritual e você está trazendo para o campo natural, não? Não adianta só eu revelar para você agora sobre as batalhas espirituais e não dar para você quais são os 5 pontos rápidos para você vencer essas batalhas. Quero começar a trazer para você, diga comigo assim, meios de vitória para as guerras espirituais. Para a gente encerrar. A primeira coisa que eu quero começar que você entenda é que você não pode batalhar de qualquer maneira. As batalhas espirituais, elas são vencidas por meio da unção. Diga comigo, unção. G7 tinha quantos filhos? 8. 3 estavam na guerra. Mas quem ia vencer não estava na guerra, estava pastoreando. Qual filho de Jessé foi ungido? Davi. Quem venceu Golias? Foi o primogênito? Foi o segundo? Foi o terceiro? Foi o 8º. Mas qual é a característica? Era o maior de guerra? Ele venceu porque era pastor? Ele venceu porque era ungido. Então, unção, consagração, ela é necessária para a gente começar a vencer as nossas batalhas espirituais. É por isso que a gente está se enveredando em 28 dias de jejum e oração. Consagração, santificação, porque a gente não vai vencer isso se não tivermos ungidos. Segunda coisa, dentro das batalhas espirituais, olha o verso 26, eu quero que você leia comigo. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele, o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Às vezes a gente tem uma visão das batalhas espirituais muito errôneas na nossa vida.
Porque a gente acha que a situação da batalha espiritual é só vencer o gigante. Ah, então eu venci o gigante e acabou. Então a gente acha que o propósito da batalha espiritual para nós, Gu, é só vencer Golias, cara. Mas você precisa entender que vencer Golias é meio, não é fim. Qual que é o fim? Existem despojos que serão dados a você por vencer essa batalha. Ah, vencemos gigante, acabou com tudo, vencemos gigante, agora volta todo mundo para casa? Não. O que será dado? E deve existir dentro de nós uma motivação maior do que só vencer o Golias. A motivação maior não é ser só liberto da escravidão. Isso daí também é meio. Mas o que será dado a nós? Existe uma motivação na batalha espiritual. E a primeira coisa que eu quero que você compreenda é que os despojos de uma batalha espiritual é a autoridade que você vai ter sobre esse principado, sobre essa potestade. De tal modo que você vai passar a libertar outras pessoas. De tal modo que essa guerra você já começa a compreender e é como se você vencesse uma montanha. Você já escalou alguma vez ou não? Toda vez que você alcança um pico, aquele pico já se torna fácil. Então você consegue vencer aquele pico mais fácil. Então, aí você olha sempre para um principado maior, sempre para uma montanha maior. Você sabe qual que era o despojo de guerra de Davi? Isenção de imposto e se casar com a princesa. Então ele ia sair do pastor, do fundinho da casa do pai dele, para se tornar agora alguém possivelmente sucessão da linha real, pô. Então, eu quero que você pare de achar que a mentalidade comunista é uma mentalidade no reino de Deus. Existe um prêmio para cada batalha espiritual que o Senhor tem permitido você viver. Faz sentido ou não? E isso começa a mudar a nossa concepção de batalha espiritual. Porque tem pessoas que vivem na batalha espiritual, cara, só para enfrentar gigante. Eu não vivo na batalha espiritual para enfrentar gigante. Eu quero saber qual é o despojo que tem depois dela, pô. O meu prazer não é lutar com o gigante. Você sabe o que Davi fez? Matei o gigante, entreguei a cabeça para o rei, mas as armas dele eu coloquei lá como prêmio na minha tenda. Então eu não vou ficar, deixa eu te falar, a cabeça do gigante a gente enterra. Mas os despojos, cara, eu vou colocar lá na minha tenda para falar assim, ó, agora eu tenho a arma de um guerreiro. Agora eu tenho algo valoroso que me foi dado como princípio, porque eu consegui despojar um principado. Despojar um principado não é vencer, é arrancar dele depois de ter vencido dele. Entende, não? Verso 34. Quando Davi ele começa a falar sobre ter vencido um leão e um cordeiro, você precisa entender que as batalhas espirituais, o Senhor, ele treina você em situações menores do seu cotidiano. Gente, você está achando que você está enfrentando situações pequenas, mas o Senhor está te preparando para gigantes maiores. Então não menospreze essas pequenas situações. Verso 39, para a gente encerrar. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul, não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo, pegou o seu cajado na mão, colheu 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no seu alforje de paz. As guerras espirituais, elas são vencidas com as armas espirituais. Qual que era a arma de guerra natural? A arma do rei. Ele se vestiu com as armas de um paz, cajado na mão, alforje de pastor. Por quê? Porque se a guerra é natural, cara, você vai usar o capacete e a armadura de Saul. Mas se você está enfrentando uma arma, cara, corre para as armas espirituais. Você sabe o que Davi faz? Ele usa as armas de um pastor porque ele estava acostumado a lidar com ovelhas. Quais são as armas espirituais, gente? Jejum, oração, intercessão, leitura da palavra, consagração. Então não adianta você, numa manifestação de demônio, querer sair na mão, Clary. Já aconteceu isso, né, pai? A gente já viu já isso. O cara partir pra cima do demônio pra bater no... Não adianta, cara. Vai apanhar. Eles teve que segurar, não foi, pai? Tivemos que segurar o cara, pô. Vamos, pastor, vamos arregaçar ele. Meu pai segurou, não, vem pra cá.
E a combinação de terra porque e a vitória da Eu vou chegar nesse ponto. Veja só isso. 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lanças e com escudo. Eu, porém, vou contra em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Deixa eu te falar uma coisa. Lembra que eu falei que ele vai vir com maldição? Se ele vem com maldição na tua vida, não tem como você vir com mandinga gospel. Não adianta você fazer mandinga gospel para você se desviar de uma palavra. Então você combate palavra com palavra. Você está vindo comigo, eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. Você sabe por quê? Porque você tem que entender que aquela afronta que Golias fez não foi contra Davi. Você lembra lá no começo? Vocês são do exército do Senhor e eu sou filisteu. Por isso que Davi fala, quem você pensa que é para afrontar o exército do Senhor? Você não está me afrontando, você está afrontando o Deus que eu sirvo. Você não está me afrontando, você está afrontando aquele que guerreia por mim. Você não está me afrontando, você está afrontando o nome daquele que é sobre a minha vida. Então não adianta você tentar se levantar com armas naturais. Se a palavra de maldição foi contra a tua vida, você tem que quebrar ela e profetizar. Por quê? Porque a batalha espiritual ela é vencida no campo profético. E para finalizar, você precisa compreender as ações. Verso 48. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e deixou as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. E aí ele mata ele. Deixa eu te falar uma coisa. A batalha espiritual ela é vencida no campo natural por meio das ações. Fica de pé em nome de Jesus para a gente orar. Não adianta fazer tudo isso aqui que eu estou falando para vocês e passar 25 minutos do culto, você já querer ir embora. Mas você não agir naturalmente diante das batalhas espirituais. Você entende, não? As batalhas espirituais, olha, Davi, ele vence ela quando ele afronta Golias. Ele anula as maldições a partir da palavra dos céus. Mas quando termina a batalha espiritual, ele se posiciona naturalmente. Então ele corre contra aquela batalha. Porque tem muita gente vivendo a batalha espiritual, mas não está fazendo aquilo que naturalmente precisa ser feito. Quais são as coisas naturais que o Senhor tem mandado você fazer? Você tem que se posicionar naturalmente nas batalhas espirituais. Mas primeiro, essa é a última parte. Você faz tudo isso que eu te falei espiritualmente. Se consagra, olha para o prêmio, você se arma da armadura de Deus e de situações espirituais. Você lança as palavras proféticas que não são patéticas, mas são palavras dos céus, da palavra de Deus. E depois disso, hora que todas as coisas estão no mundo espiritual adequadas, você se lança naturalmente. Ontem o Senhor nos deu um direcionamento aqui em casa. Eu liguei até para algumas pessoas, falou, ó, posso me desvencilhar disso? Pode se desvencilhar. Algumas coisas eu pedi, outras coisas eu só fui me desvencilhando. Porque o Senhor falou, tira isso daqui, isso você devolve para tal pessoa, isso você faz tal coisa. Tudo aquilo que o Senhor me mandou fazer ontem eu já fiz, já está feito. Por quê? Porque não vai ter nenhuma interferência de situações que Satanás vai esconder em situações corriqueiras na minha vida e na vida de vocês. Agora, o que o Senhor está pedindo para você arrancar da tua casa? Quais são os meios naturais que o Senhor está pedindo para você abdicar? Por quê? Porque essas coisas são brechas para que Satanás ele tenha um ponto dentro de você, para que ele tenha condições de pendurar as maldições dele na tua vida. Você precisa tirar os cabides que Satanás está colocando no teu armário, cara. Então você vai ter que se posicionar. Por quê? Porque não adianta você ter conhecimento e não agir. Mas no final de tudo,
Quando todas as coisas acontecem, você tem que ter uma situação dentro da tua mente. O verso 47 vai dizer assim, ó, toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E ele entregará todos vocês nas nossas. A guerra é de quem? É de Davi? Milena e Luciana, essa guerra que vocês estão enfrentando é do Senhor. Gustavo, essa guerra é do Senhor. Felipe, Ingrid, essa guerra é do Senhor. Davi e Fabi, essa guerra é do Senhor, não é sua. Daniel, essa guerra é do Senhor. Monique e Vitor, essa guerra é do Senhor. Luiz, essa guerra é do Senhor. Camila, essa guerra é do Senhor. Pai e mãe, essa guerra é do Senhor. Jéssica, essa guerra é do Senhor. Mateus, essa guerra não é tua, é do Senhor. Então para de lutar as guerras do Senhor com as suas armas. Querido, eu não vou pedir para você vir aqui na frente, não. Vou pedir para você orar e guerrear aí agora. Baixe sua cabeça em nome de Jesus. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado, se for da sua família. Se não for da sua família, não. Você vai repetir assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa manhã, eu me submeto ao teu senhorio e ao teu governo. Eu declaro que o Senhor é quem peleja essa guerra. Ela é do Senhor. E porque ela é do Senhor, eu sei que nós vamos vencer. Obrigado, Senhor Jesus, pela compreensão da batalha espiritual. Mas revela a mim tudo aquilo que eu preciso fazer para me posicionar e estar apto para ser um vencedor dessas batalhas espirituais. Nessa manhã, eu declaro aquilo que está escrito em Mateus capítulo 10, verso 26, que diz: nada há oculto que não venha a ser manifestado, e nada encoberto que não venha a ser revelado. Que a verdade desse princípio bíblico esteja sobre a minha vida, de tal modo que o teu Espírito venha me informar, me revelar e manifestar tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que está em oculto e que precisa sair da minha casa, que precisa sair dos meus lábios, que precisa sair das minhas atitudes. E eu declaro o sangue de Cristo me limpando, me livrando de todo mal. Senhor Jesus, torna meu espírito sensível para a compreensão daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que nós não sejamos enganados, que não sejamos confundidos, que não sejamos acertados pelas setas do inimigo. Por isso, nessa manhã, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo e amarra o valente no abismo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, desperta o meu espírito para o entendimento dos próximos passos. Me fortalece, me santifica, me separa, Senhor, para que eu entenda aonde o Senhor me quer usar. Dá ordem aos teus anjos para estar sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre as minhas finanças, sobre a minha saúde. Eu declaro cura completa sobre a Igreja Unidade da Fé Campinas, sobre a minha vida, sobre a minha família. E eu declaro nenhum dardo inflamado do inimigo atingindo a minha vida, aqueles que são os meus e os meus descendentes. Eu consagro a minha vida a Ti. Eu peço perdão dos meus pecados. Eu reconheço que sou pecador
e que preciso de Ti. Por isso vem ser o meu baluarte, a minha cidade fortificada. Em nome de Jesus Cristo. Assim eu oro, Senhor. Amém. Senhor, nós declaramos o Teu reino e o Teu mover. Eu abençoo todos esses que aqui estão, Senhor Jesus Cristo. Eu declaro o Teu reino, ó Pai. Dá ordem aos Teus anjos e livra de todo e qualquer tipo de manifestação do mal agora, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai, e declaramos o Teu reino, Senhor Jesus Cristo, alcançando medidas dentro deles. Obrigado por essa palavra de instrução. E assim eu os despeço debaixo do Teu amor e do Teu poder. Com o amor de Deus Pai, a graça de Jesus o Filho e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com você, com a tua casa hoje e sempre. Que o Senhor, teu Deus, te proteja e te guarde, que Ele resplandeça o rosto sobre ti, que Ele te dê a paz, que Ele abençoe a sua saída e a sua entrada, que Ele te levante como cabeça e não como cauda, em tudo aquilo que os seus olhos visualizarem, naquilo que as suas mãos tocarem, onde os seus pés pisarem. Assim eu oro e te abençoo em nome de Jesus. E você diz? Amém. Você diz? E você diz? Deus abençoe, boa semana, em nome de Jesus.